Olá, na última discussão a gente havia falado sobre o protocolo clínico na síndrome coronariana aguda com elevação do segmento ST, que é uma situação mais aguda. A- Agora nós vamos falar sobre o protocolo clínico na síndrome coronariana aguda quando você não tem elevação do segmento ST. Da mesma forma, ela é um infarto, né? Então você tem uma oclusão do lúmen, um trombo, placa aterosclerótica e você tem a dificuldade de nutrir aquela região do coração onde é necessário aquela perfusão, tá certo? Então, o que nós temos que fazer, né? O foco operacional é a avaliação rápida, estratificação de risco imediata e algoritmos de intervenção percutânea e farmacológica. Então, direcionamento é para médicos que trabalham com urgência e emergência. O alerta, né, epidemiológico, então o IAM sem elevação do segmento ST vem num crescimento contínuo, né, do ponto de vista epidemiológico, devido ao envelhecimento populacional, aumento de obesidade, diabetes e, e a detecção também da impressão que aumenta a incidência, mas não é ela que faz aumentar a incidência, né? O que faz aumentar a incidência é ao envelhecimento da população, obesidade, diabetes. A detecção faz aumentar o diagnóstico. Então, qual que é o foco, né? Você trazer de volta o equilíbrio entre o suprimento e a demanda. É para isso que a gente tem que fazer o tratamento, tá certo? Por que o suprimento está reduzido? Pode ser um espasmo da artéria coronária epicárdica, pode ser disfunção ou obstrução microvascular, pode ser uma trombose aguda, uma dissecção de artéria coronária, uma embolia coronariana. E o que acontece? Você pode ter uma demanda aumentada. Então, você ter um aumento da demanda por um aumento da frequência cardíaca ou um aumento da pressão arterial, um pico de pressão arterial. Então, na síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST, ocorre quando os fatores de demanda superam a capacidade de fornecimento do oxigênio do miocárdio, precipitando aí a isquemia celular, mesmo na ausência de oclusão total imediata. Então, aqui mostrando, né, as diferentes síndromes coronarianas agudas, né? Então, você tem por uma fissura com inflamação, né? Então, uma capa fibrosa fina rompida. Você tem um aumento da atividade das células T efetoras e desregulação da imunidade adaptativa. Consequentemente, o núcleo lipídico está exposto. A fissura sem inflamação. Então você tem a ruptura mecânica da placa, estenose excêntrica das bordas recortadas. Uma erosão da placa. Então você tem aqui não uma ruptura, mas uma erosão da placa, que é responsável aí por mais de 33% dos casos de síndrome coronariana aguda. Ela fica intacta estruturalmente, mas o endotélio, que está desnudado, atrai trombo plaquetário, que é rico em armadilhas extracelulares de neutrófilos. E uma obstrução pela própria placa, né? Quando você tem a placa, você tem um espasmo miocárdico e isso você tem um aumento agudo da demanda
sobre uma obstrução que é fixa. Então, quais são as diferentes síndromes? Então, a angina instável, onde você não tem necrose ainda, você não tem aumento de troponinas e não tem elevação do segmento ST, mas você tem um paciente que tem os sintomas de uma síndrome coronariana aguda. O IAM sem elevação do segmento ST, você já tem necrose de células miocárdicas. A troponina ela é positiva por conta de necrose, só que você vai ter uma depressão do segmento ST ou inversão da onda T, né, sem elevação persistente, como ocorre no IAM com elevação do segmento ST. Então, onde os necroses estão presentes, troponinas positivas, e você tem uma elevação de segmento ST persistente. Então, a ascensão dos testes de troponina altamente sensível reclassificou historicamente os casos de angina instável para infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST. O uso de tratamentos como estatinas e AS profiláticos tem reduzido o infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST. A tríade clássica é a clínica, né, história clínica, os padrões do eletrocardiograma e os biomarcadores. A história clínica ela envolve dor em repouso, maior que 10 minutos, início recente, ou seja, nas últimas 2 semanas, um padrão crescente, mais grave ou prolongado que episódios prévios. Então, a piora gradual também indica um fator diagnóstico. Equivalentes anginosos comuns em mulheres idosas e diabéticos, né, como dispneia, pode ser resultado de edema de pulmão. Padrões no eletrocardiograma, então, uma depressão no segmento ST, maior que 5 milímetros, inversões novas e profundas da onda T, maior que 0,3 milivolts, e pode ser transitório ou normal no estágio inicial. E os biomarcadores, né, que hoje o preferencial é a troponina, que é o marcador de necrose miocárdica, que o pico plasmático ocorre entre 12 e 24 horas. No protocolo europeu, o algoritmo de exclusão rápida em 1 hora, ou seja, entre 0 e 1 hora, tá? A troponina. Existem alguns falsos positivos, então a gente tem que também ficar atento para evitar tratamento desnecessário e até iatrogenia. O primeiro dele, né, assim, você pode ter uma elevação da troponina por uma insuficiência cardíaca, miocardite aguda, síndrome de Takotsubo, ablação com catéter ou choques de desfibrilador e revascularização coronariana recente podem mimetizar aí e resultar num aumento da troponina. Causas sistêmicas externas, então sepse grave, doença renal crônica, embolia pulmonar, acidente vascular cerebral ou hemorragia subaracnoideia, exercício físico extenuante ou agentes quimioterápicos. Tá certo? Então, essas são algumas das situações que podem gerar falsos positivos aí de lesão miocárdica com aumento isolado aí da troponina. Então, é importante fazer uma estratificação do risco clínico, né? Então, a gente chama de trombólise em miocárdio ou infarto. A idade maior que 65 anos é um critério de que vale 1 ponto. A doença arterial coronariana conhecida,
É um critério com maior que 50% de estenose, desvio de ST maior que meio milímetro, marcadores cardíacos elevados, maior que 2 episódios isquêmicos em 24 horas, uso prévio de AS e acima de 3 fatores de risco para doença arterial coronariana. Então, por exemplo, diabetes, hipertensão. Escala de mortalidade em até 14 dias. Então, dentro desse score, um paciente que tem entre 6 e 7, ele tem um risco de morte de 41%, né, ou IAM recorrente, né, necessitando aí revascularização urgente. O score 5, né, se ele pontuar 5, você vai ter 26% de risco de morte ou recorrente, IAM recorrente. 4, 20%. 3, 13%. 1, 0, 2 é 8%, 0 e 1, 5% de risco. Então você vai tendo uma diminuição proporcional conforme essa escala, essa estratificação de risco ela cai. A associação dos inibidores do P2Y12, como o clopidogrel, que é o clássico que a gente usa, o Plasugrel e o Ticagrelor são drogas excelentes. Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de usar. O mecanismo do profármaco requer a conversão do 2C19. A dose de ataque é de 600 miligramas, né, na síndrome coronariana aguda, com uma manutenção de 75 miligramas. Tem uma eficácia na redução em 20% dos eventos em comparação ao AS isolado. O risco crítico, até 33% dos pacientes apresentam resistência genética com resposta inadequada. Então, 1/3 dos pacientes não tem uma boa resposta ao clopidogrel quando você associa ao AS. Né? O Plasugrel, ele é mais potente, mais rápido, né? Também é reversível. O mecanismo aí é uma tienopiridina de ação rápida. A dose de ataque é de 60 miligramas e a de manutenção de 10 miligramas. A eficácia é superior ao clopidogrel na prevenção de trombose do stent. Então, quando o paciente é operado, o Plasugrel é melhor, mais eficaz. O risco crítico, a contraindicação, histórico prévio de AVC ou ataque isquêmico transitório. Tá? O Ticagrelor, ele tem a vantagem de ser reversível. Então, o mecanismo de ação é um inibidor direto. A dose de ataque de 180 mg, de manutenção 90 mg 2 vezes ao dia. A eficácia, ele reduz a mortalidade total. É benéfico tanto em estratégias invasivas quanto conservadoras. O efeito adverso são episódios de dispneia transitória. Então, a intervenção antitrombótica, ela tem uma fase inicial, onde você faz o ataque, né, tanto do ácido acetil salicílico, né, com 100 a 325 miligramas, mais um inibidor P2Y12 via oral. Né? Se você vai fazer o procedimento na hemodinâmica, é necessário aí o Cangrelor, se não tinha feito um inibidor anteriormente. Tá? O inibidor GP2B3A para alta carga de trombo. Tá? E na manutenção, após a alta, o AS de 75 a 100 miligramas e associado, né, então fazer a dupla antiagregação
um P2Y12 por 3 a 12 meses. Aqui a gente sempre usa o clopidogrel, talvez pela questão econômica. A linha de anticoagulante parenteral, então você tem a opção da heparina, enoxaparina ou fondaparinux. Durante o procedimento hemodinâmico, a bivalirudina, tá? E o sangramento de todas essas drogas, né? O risco é sangramento, né? A única complicação que a gente tem. E a enoxaparina tem que ser ajustada para a dose conforme função renal, tá? Então, função, caminho de decisão, tomar a conduta de decisão. Então, você tem uma síndrome coronariana aguda sem segmento ST. Se você tem um alto risco clínico, então critérios de desvio do segmento ST, o time elevado, né? Então, e elevação de troponinas. A estratégia de intervenção coronariana percutânea ou cirurgia em até 48 horas. Se você tem um baixo risco clínico, aí critério de eletrocardiograma sem alterações graves, marcadores negativos e estabilidade clínica. A estratégia conservadora, então, ação a tratamento antiisquêmico rigoroso, mais monitorização, mais angiotomografia. E avançar para a arteriografia apenas se houver recorrência ou nova elevação de ST ou marcadores passarem a ser positivos. Existe uma exceção fisiológica, né, que é a angina variante de Prinzmetal. O mecanismo é uma isquemia transmural induzida por espasmo focal agudo da artéria coronariana epicárdica sem oclusão trombótica associada. Tá? Então, a apresentação clínica é dor em repouso, acompanhada de elevação transitória do segmento ST e afeta frequentemente pacientes mais jovens sem fatores de risco. Excesso aí seria o tabagismo. Diagnóstico: uma angiocoronariografia provocativa, utilizando hiperventilação ou acetilcolina para induzir o vasoespasmo. A conduta terapêutica específica de primeira linha, bloqueadores do canal de cálcio e nitratos. O AS, infelizmente, pode agravar os episódios por inibir a síntese de prostaciclina.
Para a gente terminar aqui, falar um pouquinho sobre a mortalidade. Em países de alta renda tem ocorrido um declínio. Com o aumento e sucesso da prevenção primária, com estatinas e antihipertensivos, né, ou antihipertensores, a redução do tabagismo e a revascularização sistemática. Ou em países de baixa e média renda, tem tido um aumento drástico na incidência e mortalidade de síndrome coronariana aguda. As causas aí, urbanização acelerada, tabagismo crescente e alta prevalência de diabetes e hipertensão não tratadas são as principais causas conhecidas, tá certo? E então, a condução aí da síndrome coronariana aguda, sem ST, e com essa elevação do segmento ST que foi discutido na aula anterior, são fundamentais aí para o nosso condução clínica dos casos de infarto agudo do miocárdio, ok? Obrigado, até a próxima.